Olá, eu sou a Esther. E eu, a Rosângela. E está começando o Juridicamente Falando, o podcast que conecta gerações dentro e fora da faculdade. Nossa convidada de hoje é a doutora Thaís Borges, advogada trabalhista, formada no final de 2006 e inscrita na OAB desde 2007. Atua na área trabalhista desde a época do estágio e tem mais de uma década de experiência na defesa de empresas. Especialista em processo civil e pós-graduada em Direito do Trabalho. Hoje atua de forma autônoma e também na formação de advogados com foco em prática trabalhista. E está conosco para discutir sobre audiências trabalhistas. Agora deixamos a palavra com a convidada. Olá, gente. Primeiro, muito obrigada. Nossa, é um prazer estar aqui com vocês. É lindo esse projeto. Obrigada. E assim, vamos falar aqui do direito do trabalho, porque é um assunto muito interessante e é uma área muito interessante para as pessoas seguirem, né? Principalmente o jovem advogado que está meio perdido. Vamos para cima. Então, vamos lá. Vamos às perguntas. Como a experiência de mais de uma década em escritório contribuiu para a sua formação técnica na advocacia trabalhista? Bom, esse escritório, o escritório que eu entrei quando eu fui fazer o estágio. Então, foi o meu primeiro estágio, o primeiro lugar que eu trabalhei e fiquei lá por mais de uma década, né? E quando eu entrei nesse estágio, era para vaga na área trabalhista. Então, esse escritório me ajudou, primeiro, a aprender os primeiros passos da advocacia e a gostar da área trabalhista, até porque não tinha outra opção, era a área que eu estava atuando. E aí, aquilo que a gente faz bastante, com repetição, a gente vai criando domínio, a gente vai gostando, né? E assim, como eu era advogada interna, né, eu só fazia peças, pareceres, aquele estudo mesmo, então eu fiquei boa nessa parte, no bastidor. Eu não fazia audiência, não tinha reunião com o cliente, não tinha esse contato com as pessoas. Era eu, a lei, o computador e fazendo petição, fiquei boa nisso. Porém, contudo, todavia, eu não aprendi uma das partes mais importantes da advocacia, que é lidar com pessoas, que é saber fazer o networking, que é a parte da advocacia que não envolve o processo, não envolve a lei, envolve outros fatores, outras áreas muito mais importantes até mesmo do que o direito material em si, né? Mas me ensinou e me empurrou aí nesse primeiro passo, na parte técnica, teórica e de peticionamento, ali eu aprendi muita coisa. É isso que é importante, né? Aquilo que nem você falou, vai fazendo e vai se aprimorando, Exatamente. Né? Que ótimo. Quais foram os principais desafios enfrentados na defesa de empresas ao longo da sua carreira? Olha, o maior desafio de todos é você fazer o empresário entender a importância de seguir as suas orientações. Porque nós, advogados, sabemos que cada detalhe importa, principalmente na parte preventiva. E para o empresário, para a pessoa leiga, fica parecendo uma coisa chata, um exagero. Então, você está ali cobrando, pedindo, explica, mas na cabeça deles, muitas vezes, você está exigindo demais. Não precisa fazer isso. Não, isso daí deixa, não precisa. E alinhar. Tanto, quando eu digo empresário, às vezes é o RH que você lida, não exatamente com o dono da empresa. Então, é fazer os gestores entenderem a importância das suas orientações, de seguir as suas orientações, porque justamente o sucesso de uma empresa para trabalhar tranquilamente é no preventivo, não é no contencioso. Contencioso é porque alguma coisa já deu errada, na maioria das vezes, né? Às vezes, se você não fizer o preventivo de uma forma certinha ali, quando chegar no contencioso, você não tem elementos para fazer a defesa. Então, sempre é forçar ali, entender, a andar lado a lado, o jurídico, o RH, contador, e todos terem essa sintonia de trabalhar juntos e levar a sério ali o que o advogado está falando. E o que motivou sua especialização em processo civil no ano de 2009? Porque eu já estava, né, na área trabalhista e, assim, não existe um código de processo do trabalho, tem a CLT. E a CLT, em muitos pontos, ela é omissa nessa questão do processo, do procedimento. E o próprio artigo 769 da CLT, ele fala
disso, né? O que a CLT ela é omissa, aplica-se subsidiariamente o Código de Processo Civil. Então, para eu poder atuar de forma mais segura, eu entendi que era necessário fazer uma pós-graduação em processo civil. E de que forma a pós-graduação em Direito do Trabalho agregou a prática que você já exercia na área? Então, em 2009 eu fiz de processo civil, né? E a de processo de trabalho eu fiz, eu acho que foi em 2020 ou 2021. Então, a prática eu já dominava, eu já era especialista na área trabalhista. Mas me faltava o título. Para eu poder me colocar no mercado como especialista, eu achei mais seguro, para evitar qualquer tipo de questionamento, ter o título de especialista. Então, foi só por isso que eu fiz a pós-graduação. Não me agregou em nada de conhecimento, porque eu até acho que, para quem está buscando mais conhecimento, não é exatamente a pós-graduação, talvez, que vai ajudar, porque a pós-graduação é mais que uma repetição, na maioria das vezes, do que se aprendeu na faculdade. Então, às vezes, um curso de extensão prático é mais interessante para quem está querendo aprender mais a prática, aprender mais o dia a dia, nem tanto uma pós-graduação. A pós-graduação, muitas vezes, ela traz o quê? Repete um pouco do que está na faculdade e te traz um título. Então, assim, para quem quer o título, é interessante, né? Como foi o processo de construção da sua carteira de clientes ao iniciar a atuação solo? Então, quando eu estava no escritório de advocacia, eu já não tinha essa questão, cláusula de exclusividade. Então, eu já tinha alguns clientes. Na maioria, eram reclamantes. Tinha empresa? Tinha, mas era questão de defesa pontual. Não era o que eu tenho hoje, que é o meu carro-chefe, que são empresas que me pagam mensalmente para o cuidado preventivo e do contencioso, mas eram defesas pontuais. Então, tipo, uma empresa recebeu uma ação trabalhista e aí me contratou para fazer aquela defesa pontualmente. Então, eu já tinha alguns clientes nesse sentido, mas isso não te garante uma receita mensal, né? Então, e aí isso me fez ir devagarzinho, porque assim, eu nunca fui de fazer as coisas de um dia para a noite. Eu sempre fui, assim, muito cautelosa. Eu já entendi que eu queria partir para a minha carreira solo, mas eu fui me cercando de cuidados, fazendo devagarzinho. De repente, ainda trabalhando no escritório, me veio um cliente mensal. Falei, opa, está melhorando. E aí fui aprimorando, buscando outros clientes mensais que pudessem me dar essa segurança. Passou um ano, mais ou menos, me veio um outro cliente mensal, e aí os dois me garantiam, assim, em questão financeira, o que o escritório me pagava. E aí eu poderia continuar no escritório e com esses dois clientes mensais. Iria ganhar o dobro. Só que eu não teria tempo para investir na minha carreira. Então, eu entendi assim, ok, agora eu já recebo de 2 clientes meus, o que eu recebo do escritório é o momento de sair, né? Foi aí nesse momento que eu saí. E assim, não é porque eu tinha 2 clientes mensais que eu estava ali tranquila e garantida, não. Porque o cliente rescinde a hora que ele quiser. Principalmente empresas pequenas, né? Porque empresa pequena tem pouco empregado, e aí te contrata pontualmente para você fazer uma defesa, e aí fala, não, vamos fazer um contrato mensal. E aí você faz um bom trabalho, os problemas não chegam, eles acham que não precisam do advogado. E aí chega o momento que te dispensam. Então, eu sabia que tinha esse risco. Por isso que me deu trabalho, como eu disse, quando eu estava no escritório, eu não tinha contato com o cliente direto, não tinha essa manha de networking. Você foi percebendo e sentindo tudo isso. Mas, assim, como eu já tinha experiência prática do processo em si, do direito, e já tinha ali meus 2 clientes, e agora, sem o escritório, eu tive tempo de correr atrás, para aprender e desenvolver essas outras habilidades para me trazer novos clientes, né, trabalhistas. E isso que é bacana que você falou agora, né? Essa visão que você ia tendo, e aí esse passo a passo, não é aquela coisa desenfreada, que eu quero chegar lá. Isso que é importante em todas as profissões, né? Sim. Mas aqui no caso do que a gente está falando, esse passo a passo, e ir olhando ali para frente, né? Para ter, geralmente... eu acho que sim, qualquer decisão, qualquer mudança que a gente quer fazer na vida, você vai ter que dar um passo que significa um risco. Mas eu tentei fazer isso de uma forma que o risco fosse menor.
Mas ainda era um risco. Sim. Eu poderia perder o cliente a qualquer momento. Como perdi. Mas aí eu já tinha outros, já sabia como trazer outros. Não foi fácil, né? Não foi... E não é fácil até hoje. Aliás, só piora. É porque a gente vai... São desafios, só sempre desafios. Porque o crescimento é isso. O crescimento envolve insatisfação. Porque se você estiver satisfeita, para que você vai buscar? É o que você falou, né? Eu vou ficar com esses dois. Ok, cheguei até aqui, mas Exatamente. agora... qual a importância do posicionamento digital para o crescimento da advocacia hoje? Nossa, eu acho de extrema importância. Eu acho que é uma escolha inteligente o advogado, ele se colocar na internet, se posicionar na internet, porque gente, não tem o que discutir. Hoje em dia, o mercado, as pessoas estão na internet. E você, o advogado, como que ele apresenta o trabalho? É se mostrando. Ele pode escolher não fazer isso pela internet, tudo bem, mas ele está em muita desvantagem, né? Ele está em muito. Se ele já não é um advogado que já, até os advogados que já têm uma carreira sólida já não precisam mais disso, eles se posicionam na internet. Então, assim, não é inteligente ficar offline, né? Porque como que as pessoas vão? Você pode ser o melhor advogado do mundo. Não adianta defender essa tese de advogado bom, não precisa se mostrar. Não existe isso. Você pode ser o melhor advogado do mundo. Como as pessoas vão saber se elas não estão te vendo? E a internet é a melhor ferramenta para ser visto. Então, eu acho, assim, de extrema importância. Boas dicas. Quais estratégias na internet mais contribuíram para aumentar sua visibilidade profissional? Bom, a minha foi assim, eu acredito que no meu caso tenha sido a autenticidade, sabe? E eu comecei a falar assim, sem filtro mesmo, porque eu não tinha no começo uma intenção de me colocar na internet para crescer a minha advocacia, para prospectar mais clientes, né? Foi mais assim questão mesmo de compartilhar o meu dia a dia. E nisso eu mostrei o lado da advocacia real, que é aquele, não é isso que a gente vê na internet cheio de glamour, uns cortezinhos aí, né? Eu mostro o dia a dia e falo meio que sem filtros. As pessoas dizem que eu falo sem filtro, mal sabem elas que está cheio de filtro. Porque se eu falasse sem filtro, eu estava presa uma hora dessa, né? Então, assim, eu creio que tenha sido isso, mostrar o bastidor real da advocacia, e mostrar qual lado da advocacia eu estou, porque quem vê meu conteúdo sabe que eu defendo empresa. Então, não fique em dúvida, ela é advogada trabalhista, do que será? Não tem, as pessoas sabem que eu defendo, que eu trabalho para a empresa, e não só trabalho para a empresa, eu estou do lado delas, eu acredito no que as empresas acreditam. Então, a gente está junto, somos aliadas, entendeu? Eu acho que é isso. Foi definir um cliente muito bem, deixar claro qual cliente que eu defendo e compartilhar a advocacia real. Como selecionar clientes e casos impacta diretamente na qualidade da atuação do advogado? Demais, impacta demais. É que é difícil você falar para uma pessoa que está começando que ela precisa escolher o cliente, né? Não vou dizer para aqui, olha, recuse cliente, mas uma coisa é fato. Um cliente ruim, ele vai tirar sua noite de sono, vai te deixar ansioso, vai te deixar cheio de trabalho. Às vezes, o dinheiro que vem desse cliente não compensa a dor de cabeça que você tem. Então, principalmente, vou dar um exemplo aqui no meu caso, que trabalho com empresas na área trabalhista. Se vê um cliente já que está inadimplente, já tem um passivo trabalhista enorme, já não paga mais imposto, já não paga mais fornecedor, já tem esse passivo trabalhista, é um cliente que só vai te dar trabalho. Você não tem mais como resolver nada para ele, só administrar prejuízo. E aí você vai entrar, você vai fazer o possível ali que você pode para esse cliente, só que ele nunca vai ficar satisfeito, porque você já não tem mais como resolver o problema, é só administrar prejuízo. Então, é um cliente que vai te dar muito trabalho, vai ficar insatisfeito, vai ficar te cobrando e tirando sua noite de sono. É um cliente que não compensa. Então, eu hoje, graças a Deus, eu estou assim, num nível que eu posso escolher cliente, então eu evito esse tipo de cliente, com certeza. É aquele cliente que desconta as frustrações dele em cima de você. Então, às vezes um histórico, assim, não é que a gente só vai se basear num histórico, mas ele traz muitas coisas para o presente. Exatamente, exatamente. Quais habilidades você considera indispensável para um advogado trabalhista se destacar no mercado?
Eu acho que não só o advogado trabalhista, mas qualquer advogado é saber lidar com pessoas. Se não souber lidar com pessoas, fica muito difícil, sabe? A primeira coisa é abaixar o ego, deixar o ego de lado. Porque quanto mais você deixa o ego se sobrepor, você não raciocina direito, você não sabe lidar com as pessoas. Então, o advogado trabalhista tem que saber lidar com o cliente, tem que saber lidar com a testemunha, tem que saber lidar com a outra parte, que no meu caso é o reclamante, sempre lidar com o juiz, e lidar com respeito, né? Com respeito. E assim, a nossa autoridade, a gente demonstra, não é no grito, na arrogância, é justamente no diálogo, conversando de igual para igual, com respeito, urbanidade. Eu acho que isso é uma das coisas que se fazem o advogado se destacar. É o tal do molejo, né? Saber ter essa desenvoltura com as pessoas. Sim. Como a prática trabalhista aplicada à realidade profissional prepara melhor os advogados para o dia a dia forense? A prática é o seguinte, a prática ela te traz o quê? Experiência. Então, quanto mais você faz uma coisa, mais experiente você fica naquela coisa. E quanto mais experiente, mais segurança te dá. Então, sem dúvida nenhuma, a prática é o que vai te dar segurança para você agir e demonstra, né? Essa segurança ela é percebida pelo juiz, é percebida pelo advogado da outra parte. E isso implica diretamente na forma como tudo é conduzido, na forma como ele te enxerga, na forma como ele te trata, porque quanto mais insegurança você tem, mais ela é percebida de certa forma e as pessoas se aproveitam disso. Então, assim, o conselho que eu dou é pratiquem, façam audiência, o máximo que puder, vai com medo, vai errar, mas assistam também às audiências, porque assim, você tem que errar muitas vezes para começar a ficar, você tem que fazer 100 audiências para começar a ficar bom, então faça logo essas 6 audiências, passa o sufoco, passa nervoso, e assim, não tem outra forma de você adquirir experiência que não seja passando por ela, né? Então, sem dúvida nenhuma, a prática é o que vai fazer diferença aí no dia a dia da advocacia. Quais erros são mais comuns entre os advogados iniciantes em audiências trabalhistas? Eu acho que o erro mais comum é chegar na audiência sem conhecer o processos autos, né? Os autos de cabo a rabo. Então, ele tem que saber tudo que tem, todos os documentos, todos os pedidos que tem na inicial, a prova, tem que saber tudo que está nos autos, tem que saber o ônus da prova. A maioria dos advogados, principalmente no início, vão para a audiência sem saber o ônus da prova, sem saber o que vai ser discutido na audiência. Então, uma ação trabalhista ela tem uma série de pedidos, mas nem todos serão objeto de prova oral ali na audiência. Então, eles vão sem saber disso, sem delimitar a prova que vai ser feita na audiência, sem saber quem tem que provar o quê. E é isso que é o que pega ali na hora, porque pega desprevenido, sabe? Então, como que você vai para uma audiência com mais segurança? É sabendo exatamente o que tem no processo, é anotando tudo os pontos principais, sabendo quem tem que provar o quê, porque aí você consegue saber se você faz ou não uma pergunta, se você ouve ou não uma testemunha, sabe? Não é fácil, né? É óbvio que isso só o advogado vai aprender na prática, mas assim, ele tem que ter em mente que ele precisa saber de cabo a rabo o que tem nos autos e tem que saber o ônus da prova. Então, sabendo isso, já é meio caminho andado. Porque daí o juiz vai também percebendo, né, Sim. dos dois lados, e aí os direcionamentos, né? Exatamente, é isso mesmo. Qual a importância da preparação prévia para uma audiência trabalhista, que vem de encontro aí com o que você falou? É exatamente isso. A preparação envolve isso, é pegar o processo e ir anotando, sabe, aquele pedido ele está pautado, qual que é a prova principal? É frágil essa prova? Não é? Sabe? Analisar o risco do processo. Se você está pelo reclamante, você consegue ter uma noção do que ele precisa provar. Você precisa entender o que ele precisa provar. Se é testemunha, se o pedido depende de testemunha, você já está indo fraco, né?
Então, porque de testemunha a gente pode esperar qualquer coisa. A gente já ouviu os casos. Então, se depende de testemunha, você já tem que ir para a audiência pensando assim, um acordo que seria interessante, porque você não sabe que vem de uma testemunha, né? Então, essa é uma parte importante. Tem até uma professora que contou para a gente, né, que daí, quando chegou lá, o advogado trouxe sendo umas 6, 7 pessoas, né? E daí, quando ela olhou... Todas foram indo a favor dela e contra a pessoa que tinha chamado ele. Olha, tá vendo? Entendeu? Que ele combinou uma história, que deu a entender. Ele combinou uma história e na hora a pessoa falou, ai, não, contrariou tudo que estava a favor da parte que estava contrária à nossa professora. E ela acabou ganhando justamente por conta das testemunhas. E quando ela viu aquele monte de gente, falou, nossa, e agora, né? E aí, no decorrer, conforme você narrou agora, né? As coisas vão acontecendo, as pessoas vão falando, o preparo de cada um. É o nervoso, a pessoa fica com nervoso, tá na frente do juiz, na frente do advogado, aí fica uma pressão. Exatamente. Então assim, o trabalho que você faz antes da audiência é tão importante quanto a audiência em si. É claro que na audiência tudo pode mudar, como aconteceu nesse exemplo que vocês deram. Mas o preparo, sem dúvida nenhuma, você já vai para a audiência não para descobrir o que vai acontecer, mas já só para confirmar aquilo que a sua tese da defesa, a sua tese da inicial. Por isso que ela até comentou que às vezes tem uns que falam assim, bem antes, né? Causa ganha. E aí... As professoras já falaram, nada de causa ganha em processo nenhum, pelo amor de Deus. Fica já falando causa ganha, né? Espera realmente sair para não ter... Exatamente. Nossa próxima pergunta. Quais estratégias podem ser utilizadas para conduzir um bom depoimento pessoal do cliente? É sentar com o cliente e alinhar, explicar para ele primeiro, porque assim, nossa mente, ela fica mais tranquila naquilo que é familiar. Então, o cliente, muitas vezes, ele nunca foi para uma sala de audiência, por exemplo, né? Então, assim, explicar para ele como que é a audiência, como que é a sala, onde que senta, como que o juiz é... Sempre prepara para o pior, né? Por exemplo, o juiz é bravo mesmo, o juiz é bravo, então você já vai preparado, mas é o jeito dele, não se preocupa não. Porque se for um juiz gente boa, um juiz tranquilinho, tá no lucro. Então, se preparando para o pior é melhor. E, assim, sentar com ele e fazer as perguntas que o juiz vai fazer. Porque com o cliente você pode ter essa conversa, né? Falar, olha, o juiz vai perguntar isso, então, assim, responda só o que o juiz perguntar, porque o cliente tem uma coisa de querer sair falando mais do que deve, e aí acaba se enrolando, então a gente tem que dar uma segurada. Falar, olha, responde só o que o juiz perguntar. Se ele não perguntar, não tem necessidade de explicar mais. Às vezes você só tem que responder sim ou não. Não precisa explicar mais o contexto. Porque se a pessoa esticar muito aquilo, acaba se enrolando. Né? E aí, fazer ali um roteirinho de perguntas com base naquilo que você quer confirmar da sua tese da inicial ou da tese de defesa, para ele ficar mais tranquilo. Porque, mais ou menos, a gente consegue saber o que o juiz vai perguntar. De que maneira a oralidade influencia no resultado das audiências trabalhistas? Influencia demais, porque assim, você pode ter feito a melhor tese na sua inicial ou na defesa, juntado os documentos, mas é ali na hora da audiência que tudo pode acontecer. Então, de repente, um depoimento pessoal mal feito, o seu cliente falar alguma coisa que não entendeu direito, se sobrepõe ao que está no processo, né? E uma pergunta mal formulada também, sabe? Quando a gente vai fazer as perguntas numa audiência, por exemplo, é importante a gente pensar antes. Essa pergunta aqui que eu estou fazendo, ela serve para quê? Para provar o quê? Tem necessidade de eu abrir? Porque, às vezes, está sendo discutido um assunto e eu penso numa pergunta sobre um fato que está na inicial, mas não está sendo discutido ali na hora. Tem necessidade de eu abrir essa porta, sabe? Então, essa percepção de onde você deve ir ali, sabe? Porque qualquer coisa que se diga, que se fale, pode prejudicar muito o processo e também, de repente, pode ter uma virada de chave, né? Às vezes você vai para a audiência sem testemunha, só tem a testemunha da outra parte. E o ônus da prova é seu.
você vai tentar arrancar da parte alguma confissão, alguma coisa. É saber elaborar uma pergunta que contradiga o que está na inicial ou na contestação, a depender do lado que você tiver. Então, oralidade é de suma importância, porque o processo do trabalho, um dos princípios dele é oralidade, né? Então, teoricamente, é para ser feito tudo em audiência. É réplica, defesa, mas é lógico que hoje em dia, até mesmo com o processo digital, tudo é feito antes. Muito difícil, raro, né? Faz anos que eu não vejo uma réplica em mesa. Então, razões finais em mesa. Mas a oralidade é um dos princípios do direito do trabalho e de muita importância. Qual a importância da postura ética e da inteligência emocional durante a atuação em uma audiência? É o que eu falei, é aquela questão de você tratar a parte com respeito. Sim. Porque tem gente que confunde, né, a autoridade com a arrogância. Se eu tiver aqui, ó... Às vezes a pessoa está se borrando de medo, não sabe o que está fazendo ali, mas mantém aquela postura arrogante, ele não está passando autoridade. Sabe, levantar uma discussão com o juiz não passa autoridade. O seu cliente pode achar que você está abafando aqui, discutindo com o juiz, discutindo com o advogado. Mas o cliente vai gostar mesmo do resultado do processo. Né? Ele pode achar bonito aquele show na audiência, mas se vier um resultado ruim no processo, então não adianta nada. E muitos advogados acreditam que o advogado bom é aquele que fala muito na audiência, é aquele que combate. Mas não. Muitas vezes o advogado bom é o técnico. É aquele que sabe a hora que fala, a hora que não fala, se pergunta, se não pergunta. Pelo que ele deve brigar, porque assim, numa audiência, um indeferimento do juiz não é motivo de bater de frente, de discutir, aumentar o tom de voz. O juiz indeferiu alguma coisa, tudo bem, você protesta, consigna isso na ata e recorre. Não tem necessidade dessa indisposição com o juiz que vai te prejudicar na frente, certo? Você deve brigar, por exemplo, se o juiz se recusar, e o que acontece muito, a constar em ata o pedido que você fez e o seu protesto. Aí você tem que discutir, porque o que não existe ali na ata não existe no mundo. E aí você precisa, aí sim, fazer valer o seu direito, porque tem que constar em ata até mesmo para você ter força para poder recorrer no tribunal. Mas, assim, na maioria das vezes, principalmente nos vídeos que a gente vê na internet, o pessoal brigando, é briga totalmente inútil, que vai prejudicar muito o processo do cliente dele. Parte técnica é técnica, né? Ah, sim, com certeza é técnica. E num conjunto, né? Tanto a parte técnica quanto a parte da atuação, você ter o contato, as duas são necessárias. Sim. Porque uma não se complementa sem a outra. Não se complementa, né? Quando a gente é advogado autônomo, a gente é tudo. Porque quando você trabalha para alguém, você trabalha dentro de uma estrutura. A sua preocupação é fazer um trabalho e pronto. Agora, quando você é advogado autônomo, você já é o operacional, é o que faz a petição, é o que peticiona no processo, é o que faz a audiência. Mas é o marketing, é o financeiro, é o que vai lidar, é o comercial. E aí é trabalho dobrado. Ou seja, um leque de coisas, Um leque né? de coisas. Tem que desenvolver aí todas as habilidades. Agradecemos a participação da doutora Thaís, foi muito especial ter você conosco. Esperamos que esse episódio tenha sido útil e sanado as dúvidas de vocês. E deixamos novamente a palavra de agradecimento com a doutora Thaís. Bom, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Assim, estou à disposição sempre que precisarem. Contem comigo para qualquer coisa. E vamos para cima. E para você que ficou com a gente, muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal, se não é inscrito. Curtir, que é aquele joinha. Compartilhar este conteúdo, que é muito importante para chegar ao maior número de pessoas. E deixe seu comentário, é muito importante para nós. Até o próximo episódio.